O que deveria nos incomodar na nossa proximidade. Na quinta-feira, a gente fala o que deveria nos incomodar no mundo, né? No mundo. Depois, na sexta, o que deveria nos incomodar no Brasil. E no sábado, o que deveria nos incomodar aqui pertinho da gente, no nosso dia a dia, na nossa cidade, aqui pertinho, o que é que deveria nos incomodar? Vamos chamar a atenção, vamos ver aqui, são 2 itens que a gente vai chamar a atenção nessa oportunidade. Primeiro, deveria nos incomodar o seguinte: somos embaixadores, aliás, não temos sido embaixadores neste mundo. Isso deve nos incomodar. Não temos sido. Embaixador não é fazer esse papel intervencionista, esse papel fariseu, esse papel hipócrita que a gente faz, não. Ficar se metendo na vida dos outros, ficar julgando os outros, condenando os outros, isso não é papel de embaixador. O embaixador não faz isso. O embaixador, ele representa o seu país, só isso. Ele não tem que obrigar as pessoas desse país, desse mundo, desse reino, a ser parecido com os do país dele. E a gente tem feito o contrário. A gente até tem esquecido do de lá e se metido muito no de cá. A gente quer que as pessoas aqui deste mundo ajam, façam do jeito que nós achamos que eles têm que agir. Então a gente começa a fazer briga, confusão, guerra, violência, xingamento, tudo isso para que esse mundo seja do jeito que nós achamos que deve. Isso não é papel de embaixador. Embaixador não faz isso. Compreende? Então, deve nos incomodar isso. Essa ausência dessa nossa função em sermos bênção neste reino onde estamos. Precisamos ser embaixadores de verdade, representantes, respeitar este mundo, respeitar as pessoas. Elas querem desse jeito? Respeitar, elas têm o direito. É você que vai dar conta delas a Deus? Ah, mas me incomoda. Você não é deste mundo. Tolo. Você não é deste mundo. Você é de outro mundo. Você está aqui de passagem. Você não tem que se incomodar. Os incomodados que se mudem. Quer morrer? Então vai logo para o céu. Ah, mas eu sou cidadão. Você foi cidadão. Você está agindo aqui como um cidadão do reino dos céus. E não como um cidadão desse mundo. Eles querem uma coisa, respeite. Ame essas pessoas. Você não faria a mesma coisa, você não faz a mesma coisa. Não importa. Ame as pessoas. Respeite o direito que elas têm de serem diferentes. A Bíblia diz, aí eu volto a lembrar, cada um vai dar conta de si. Não é você que vai dar conta delas. Mas não é, sabe? A gente fala assim, mas ninguém está preocupado com o reino do céu, não. É uma coisa doentia que tem dentro do coração, que você tem que inventar alguma coisa para criar inimigos, para criar confusão, briga. É uma coisa do ser humano, entendeu? Principalmente quando é joio. O joio tem essa característica. Ele precisa criar alguma confusão. Aquilo é quem move ele. Aí ele usa Deus, ele usa Jesus, ele usa a Bíblia, ele usa a oração, ele usa a defesa, ele usa isso, usa aquilo. Mas na verdade não é isso. Se não for uma coisa, vai ser outra. Ele precisa da briga. Ele precisa da confusão. Então, primeiro, o que deveria nos incomodar é que a gente chama a atenção. Somos embaixadores de Deus neste mundo. Nós não somos interventores. Interventor é um embaixador americano. Esse se mete em tudo. Ele fala para os governos como é que os governos devem ser. Eles falam para os senadores e deputados como é que eles devem votar. Eles se metem em tudo. Isso não é o nosso papel. Os embaixadores americanos são assim, eles ficam só recebendo recado e mandando. Agora mesmo eu soube um recado que veio gente de lá e dizendo que, olha, não pode haver golpe. Claro que não pode haver, não deve haver. Não deve haver.
né? Mas não é eles que têm que definir isso, não quer dizer que os golpes que tiveram antes, eles apoiaram. Entende? Eles não têm que se meter em nada disso, não. Mas não, eles se sentem donos. Essa América Latina e o Brasil aqui, toda é quintal deles. Eles mandam os recados e cabe a nós cumprir. Porque se não cumprir, vocês são inimigos do mundo. Vocês são inimigos. A Venezuela não cumpre, pronto, a Venezuela é o cão. Se a Venezuela não atende o que eles querem, então a Venezuela é do diabo, é inimiga do mundo. É assim que eles agem. Aí eles avisaram, olha, se houver golpe no Brasil, nós vamos ter sanções. Olha os donos do mundo mandando um recado. Tá certo que não deve haver golpe mesmo, não. Golpe é golpe baixo. Muito baixo, viu? Estraga a vida de todo mundo. Só quem ganha é rico. Mas veja só, certo ou errado é outro caso. O problema é eles nos mandarem esse recado. Não tem que mandar recado, não. Então isso mostra o tipo de embaixador que eles são. Não é o nosso papel fazer isso. A gente não tem que ficar fazendo intervenções neste mundo, não. A gente tem que respeitar e amar. Aliás, se amar, vai respeitar. É isso que é ser embaixador do reino de Deus. Entendeu? A gente confiar que o Espírito faz a obra dele, mas você apenas vai ser luz e sal neste mundo. Isso é ser embaixador do reino. E isso tem que fazer parte da nossa oração. Tem que fazer parte do nosso culto de oração. Porque as nossas lideranças evangélicas são doentes. E eles acham que tem que intervir mesmo, né? Aí bota lá aquele centrão, a bancada da Bíblia. Sabe com que eles se dão bem? Falei outro dia isso. Sabe com que eles se dão bem? Com a bancada da bala e a bancada do boi, a grana. Isso, a bancada da Bíblia se dá bem. Eles se juntam para poder ter benefícios próprios. Agora, essa mesma bancada da Bíblia representa os que são contra o aborto, mas são a favor das armas. Durma com um barulho desse. Você vê como a gente consegue, quando está na carne, quando é joio, a gente consegue ser contraditório, né? Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da arma. Pode distribuir arma, matar à vontade, não tem problema. Agora, o aborto eu sou contra. Filhos do cão. Só o cão seria... Aliás, talvez nem o cão teria tanta ambiguidade quanto essa cambada. Tá bom? O segundo assunto que deveria nos incomodar como cristãos, seguidores de Jesus, imitadores do Filho de Deus, grandes servos do Senhor, isso deveria nos incomodar, sabe o quê? Mal informação intencional sobre a religião dos outros. Outro dia eu respondi aqui uma pergunta que foi feita e que tem tudo a ver porque faz parte das más informações que a gente faz. Aí eu fui estudar, porque eu não sabia quer dizer, eu não sabia em parte, né? Eu já sabia algumas coisas sobre a religião do candomblé. Quais são as informações que os seus pastores lhes dão a respeito do candomblé? Quando eles falarem o que eles vão falar, o que eles falaram, pergunte a eles quantos deles estudaram sobre o assunto. Ou se apenas eles estão repetindo o que ouviram, os preconceitos que ouviram, as intolerâncias que ouviram. Pergunte, pastor, o senhor estudou sobre a religião do candomblé? O senhor estudou sobre a religião? Não é sobre a prática, não. Não é sobre as pessoas que se dizem candomblezeiras, não. Não é isso. É a religião. Porque se você for pelo quem pratica, entre os batistas a gente seria talvez uma das piores heresias do mundo. Porque a doutrina diz uma coisa e o que tem batista fazendo coisa diferente é uma coisa absurda. A doutrina diz uma coisa, mas fazer diferente, muitos batistas estão fazendo. Aí você tem que saber
O que é ser batista? É o que a doutrina declara ou o que cada um faz do jeito que acha que deve fazer? Então você vai para a doutrina. Cada um vai resolver do jeito que quiser. Problema de cada um. Não vai cada um dar conta de si? Pois cada um faz. Agora, a doutrina, o que é que ela diz? A mesma coisa o candomblé. O que é que a doutrina diz? Pergunte ao seu pastor. Pastor, o senhor já ouviu, já leu, já estudou a respeito da doutrina do candomblé para poder o senhor dizer o que o senhor está falando? Ou o senhor está apenas repetindo o que lhe dá prazer porque ouviu de um outro preconceituoso, de um outro intolerante a esse respeito? Sabe o que deveria nos incomodar, queridos? É esse monte de mentiras que a gente tem feito e falado para poder defender uma coisa que a gente pensa que precisa de mentira para falar, para defender. O que tem de gente mentindo sobre Bíblia para defender a Bíblia é uma coisa impressionante. A Bíblia não precisa de mentiras. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Então você tem, o que é ensinado? A Bíblia é literal, o que está ali é ali. Aí vem a Bíblia e diz assim, num texto diz, de um espírito mau da parte de Deus, não é? Entrou em Davi e obrigou Davi a contar o povo desobedecendo a Deus. E o outro diz, olha, que Satanás entrou em Davi e fez Davi desobedecer a Deus. E agora? Você precisa ver o tanto de mentiras que são criadas para justificar essa diferença. O que é que a Bíblia diz? Uma coisa depois diz outra. Não é contradizendo, não. Que cão é esse? Não está contradizendo, não. Isso aí é o seguinte, aí inventa uma coisa, inventa outra. É assim, porque acreditam que a Bíblia precisa de mentiras para poder defendê-la. Eles ficam com medo. Não, aí tem que mentir para poder não desfazer o que as pessoas pensam sobre a Bíblia. A gente vive de mentiras. Grande parte das coisas que a gente escuta vem de mentiras. Porque alguém um dia criou isso, então eu não posso desfazer disso. Eu tenho que inventar como é que eu faço para juntar isso com a outra coisa que a gente conhece. Ok? Isso deveria nos incomodar. Não a vida dos outros. Não o que eles fazem de certo ou errado. Não o telhado dos outros. Mas a gente deveria estar incomodado com essas coisas que estão dentro da gente. O nosso mau comportamento como cidadão, como embaixadores de Cristo neste mundo, e o nosso comportamento em aceitar, acreditar em um monte de, eu botei aqui, informações intencionais. Mal informação intencional, ou seja, mentira. Mentira intencional contra a religião dos outros. Isso deveria nos incomodar. A gente não precisa, o Evangelho não precisa de mentiras. A Bíblia não precisa de mentiras. Deus não precisa de mentiras. A verdade, custe o que custar, é o melhor para ela. Tá bom? Isso deveria nos incomodar.